Fala galera, beleza? Professor Vitor Piauí aqui. Esse é o canal Natureza ao Cubo. Vamos agora para a resolução de mais um bloco de itens da prova do PAS. Eu queria aproveitar e já te pedir para você se inscrever aqui no canal e se você achar que esse vídeo vai te agregar, já deixa um like aí, porque vai ajudar bastante a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Bora começar? A gente começa agora o segundo bloco de itens da prova do PAS 3 de 2020. Lembro novamente que, embora a prova tenha sido aplicada em 2021, ela se refere ao subprograma 2018-2020, beleza? Vamos então para o segundo bloco. Item 116. Com base nos grupos químicos presentes na estrutura das moléculas, é correto concluir que o metabólito obtido na via 2, o obtido na via 2 é o SA, aqui, ó, o sulfato de acetaminofeno, apresenta força ácida mais elevada que o paracetamol. E esse item aqui ele está correto. Por quê? Se você for observar aqui nas estruturas do paracetamol e do sulfato de acetaminofeno, o que muda aqui, ó, porque o que muda é que aqui no paracetamol a gente tem uma hidroxila, enquanto que aqui no SA a gente tem exatamente esse sulfato aqui, ó. Aqui em cima não muda nada, ó. Aqui tem uma amida, aqui tem uma amida, o que muda é exatamente isso aqui. Isso aqui a gente tem um ácido sulfônico, ele vem da sulfonação lá do anel aromático. Aqui a gente tem um fenol, tá? Então o ácido sulfônico tem caráter ácido muito maior do que o fenol. Embora o fenol tenha um caráter ácido, é importante a gente ressaltar, mas o fato de ser um ácido sulfônico, um ácido inorgânico, ele tem um caráter mais ácido, um caráter ácido mais elevado do que o do fenol. Ácido inorgânico eu quero dizer o seguinte, que está ligado com, é um ácido de enxofre, tá? Não é ali um ácido orgânico típico, um ácido carboxílico, né? Ou um próprio fenol, que embora tenha caráter ácido, é um caráter ácido bem fraco, tá bom? Então, ácido sulfônico tem caráter ácido maior do que o do fenol, propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, tá? Só esclarecendo, que eu falei agora há pouco, o ácido sulfônico é sim um composto orgânico, não é inorgânico, tá? Mas esse ácido aqui, esse hidrogênio ligado aqui ao oxigênio que está ligado ao enxofre, traz para ele características de ácidos inorgânicos, até porque aqui essa sulfonação ela vem da reação com ácido sulfúrico. Então, o caráter ácido maior, item está correto. Item 119. Ué, professor, por que você pulou o 17 e o 18? Eles também são de química. É só para a gente manter aqui na ordem os itens de química orgânica, tá? Os próximos eles são de físico-química, então vou fechar aqui o 119. O paracetamol e o NAPQI são isômeros constitucionais de função. Só lembrando aqui, já até coloquei aqui conteúdo desse, a isomeria. Isomeria constitucional é a mesma coisa que isomeria plana, tá? Isomeria plana ou constitucional é a mesma coisa. Será que eles são mesmo isômeros de função? Primeiro, gente, para ser isômeros tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, antes de qualquer coisa saber se eles são de função ou não, a gente tem que saber se eles têm a mesma fórmula molecular. E como é que a gente vai fazer isso? Contando os átomos. Então, se você pega aqui, por exemplo, o paracetamol, ó, quantos carbonos ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? Então, C7. Quantos carbonos o NAPQI tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Beleza. O número de carbonos dele está igual. Quantos hidrogênios o paracetamol tem? Lembrando que cada carbono aqui do anel ó, tem um hidrogênio. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais esses 3 aqui, ó, 9. Então ele é C7H9. Quantos hidrogênios o NAPQI tem? Cada carbono aqui ó, vai ter um hidrogênio para poder completar as 4 ligações. Então aqui vai dar 4 hidrogênios com mais esses 3 aqui. Ó. Então ele só tem 7 hidrogênios. Preciso continuar? Não, nem preciso contar quantos oxigênios nem quantos nitrogênios. Só de os dois não terem a mesma quantidade de hidrogênios significa que eles não têm a mesma fórmula molecular. Se não tem a mesma fórmula molecular, não são isômeros. Então o item está errado. Não dá nem para dizer que são isômeros de função ou não, porque eles sequer são isômeros. Então o item está
errado, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, é muito importante pra gente entender se esse conteúdo tá fazendo sentido para você e também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para ele entregar para mais pessoas. Então fizemos 115, 116, 119, agora vamos para o 117 e para o 118, que são itens de físico-química, nesse caso, cinética química. De acordo com a cinética de biotransformação pelas vias 1 e 2, a taxa de conversão de paracetamol em NAPQI e SA, que são os dois produtos, é diretamente proporcional à concentração de paracetamol no meio. Professor, como é que eu vou saber falar, como é que eu vou saber responder isso se eu não tenho nenhuma informação sobre a velocidade da reação? Realmente você não tem. Mas se você voltar no texto, você vai ver um trecho aqui que é super importante para você responder esse item. Volto a insistir na importância de você ler o texto. Tá? Primeiro lê o item, lê todos os itens e quando você for para o texto, você já sabe o que você tem que procurar ali, quais são as informações que vão ser importantes, quais vocês vão usar para resolver os itens. Então, ó, duas vias 1 e 2, ambas com cinética de primeira ordem. Lei de ação das massas, lei de Gutenberg-Wage, tá? Ele fala que a ordem da reação é o seguinte, ó. A velocidade ela é diretamente proporcional à concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é exatamente a ordem da reação. Então, se ela é de primeira ordem, o que vai acontecer? A velocidade dela é diretamente proporcional à concentração do reagente. Como só tem um reagente, que é o próprio paracetamol, a concentração de paracetamol é elevado a 1, tá? Como ela é de primeira ordem, então a velocidade dela é diretamente proporcional à concentração de paracetamol no meio. O item está correto, tá bom? Claro que existe outro reagente, tá? Outro reagente para poder transformar o paracetamol em cada uma desses produtos de metabolismo. Mas como ele fala que era de primeira ordem, então a concentração do reagente é elevado a 1. Certinho? 118. O esquema a seguir mostra corretamente a variação da entalpia das reações de biotransformação 1 e 2 do paracetamol. Outro detalhe que você vai ter que buscar lá no texto para poder julgar esse item. Olha só o que ele fala sobre a reação. Duas vias 1 e 2, ambas com cinética de primeira ordem, nas quais se formam endotermicamente, ou seja, tanto a reação 1 quanto a reação 2 são endotérmicas. Se elas são endotérmicas, o que a gente espera? A gente espera que o ΔH seja maior do que zero, ou seja, a entalpia dos produtos seja maior que o reagente. É isso que a gente espera de uma reação endotérmica. A entalpia do produto seja maior do que a do reagente. Quando a gente olha isso num gráfico, a gente vai entender o seguinte. A gente espera que o patamar do produto, da energia dele, esteja acima do que o patamar do reagente. Ou seja, não é isso que o gráfico está mostrando para a gente. Ele está mostrando o patamar do produto aqui, ó, que é o metabólito, abaixo do paracetamol. Dá a entender o quê? Que a entalpia do produto é menor do que a do reagente. Ou seja, o ΔH é menor do que zero. Esse gráfico aqui está representando uma reação exotérmica, só que a reação não é exotérmica, ela é endotérmica, por isso que o item está errado. Esse gráfico não mostra corretamente a entalpia das reações, tanto a 1 quanto a 2, porque o texto fala que elas são endotérmicas, certinho? Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te agregou, não deixa de deixar um like aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários. E antes que você pergunte, e o item 120? Está faltando ele, a prova de química não acabou, falta o item 120. O item 120 eu deixei ele para fazer num único vídeo. Eu vou fazer esse vídeo como sendo o terceiro vídeo da resolução da prova. É um item meio complicado, que não é costumamente cobrado na prova, então eu vou deixar ele para um vídeo à parte. Se você tem interesse em ver a resolução do item 120, deixa aqui nos comentários, faz o 120, que aí eu vou e coloco o vídeo lá para vocês. Demais, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu?